E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Jeremias, leremos o capítulo 39. Senhor, aqui está a tua palavra, está a minha compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Em espírito e em verdade possamos ter experiências com o Senhor, porque elas nos modificam para melhor. Que possamos compreender que tudo que fazemos certo, Senhor, vem do Senhor. E aquilo que ainda não conseguimos acertar, estamos no caminho para a honra e glória do Senhor, que é o único perfeito. Nos dá, a mim e a minha esposa, a felicidade de mais um dia na Tua santa presença. E possamos dizer em espírito e em verdade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E de algum modo, de um modo direto ou indireto, possamos vir a contribuir para que mais pessoas acessem a Sua palavra e se faça conforme a Tua vontade na vida dessas pessoas, como o Senhor faz na nossa. Porque a Tua vontade é perfeita, justa e agradável. O Senhor é o único juiz perfeito. Te agradecemos em o nome do Espírito da Verdade, te agradecemos em o nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso. Te agradecemos em o nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai de Cristo, nosso Salvador. Nosso Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Muito obrigado, porque conforme João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós cremos em espírito e verdade, Senhor, apesar das nossas imperfeições. Mas aquilo que ainda estamos distantes de acertar, estamos no caminho para a honra, glória, louvor e adoração do Teu nome, o único digno de adoração. Estamos no caminho. O nosso alvo é perfeito, é o Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 39 de Jeremias, 18 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal, Sarazer, Zangar-Nebo, Sar-Sequim, Rabi-Zares, Nergal-Zarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram e de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ribla, na terra de Emate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o sobrevivente do povo, Nabuzaradã, o rei, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Repetindo o 9º versículo do capítulo 39 de Jeremias, que nos diz: o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: tomai-o, cuida dele e não lhe faça nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser.
Desse modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasbar, Rabi Sares e Nergal Sarezer, Rabimaque e a todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade para mal, e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei daquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. 18º e último versículo do capítulo 39 de Jeremias nos diz: Pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. Pois bem, por meio desses 18 versículos, nos fala o capítulo 39 de Jeremias sobre Nabucodonosor, que toma Jerusalém, do versículo 1 até o 10º, e que Nabucodonosor cuida de Jeremias, do versículo 11 até o 18. Aqui temos, em meio a toda a circunstância gravosa da tomada da cidade de Jerusalém, onde estava assentado o rei do povo do Senhor, que fizera mal aos olhos do Senhor e por quanto arcou com as respectivas consequências, como tinha sido dito, anunciado por Deus por meio do profeta Jeremias, que, aliás, ele mantinha preso por força da palavra do Senhor que Jeremias alertava, buscando que o povo se arrependesse. Tudo quanto Deus disse e que Jeremias avisou o rei, a ele foi feito, inclusive sobre a sua descendência. Teve seus olhos vazados e a história por si só ilustra o que a ele aconteceu. Mas nesse capítulo é interessante observar que aqui a honraria, o amor do Senhor, a dois de um modo especial. Jeremias, que teve a difícil tarefa de o tempo todo ser a voz do Senhor, ser o interlocutor que repetia o que Deus mandava falar, numa fase em que o povo só ofendia o Senhor e, portanto, só merecia castigo. Ele era a voz que se levantava para informar, era a consciência que incomodava aqueles que estavam errando e arcava sempre com chicotadas, com cadeias e com as duras consequências daquele que está com a verdade embaixo do braço, escolhido por Deus para falar, mas não é ouvido. E o outro foi efetivamente o etíope Ebed-Meleque, que na oportunidade em que Jeremias foi lançado na cisterna para a morte iminente, Deus usou ao etíope eunuco Ebed-Meleque, que apesar de eunuco, foi muito mais homem que todos os homens da época, sendo assim usado efetivamente para retirar Jeremias daquela cisterna. Isso posto, vale ressaltar que nesse capítulo está honrado, protegido e abençoado Jeremias, honrado, protegido e abençoado Ebed-Meleque pelo Senhor, que tudo sabe, tudo vê e tudo conhece. Como é bonito observar a maravilhosa graça do Senhor o tempo todo para aqueles que não o abandonam. Até o rei teve seus filhos mortos e os olhos vazados, mas um eunuco, servo, foi protegido. E aquele que estava sendo oprimido, Jeremias, foi salvo e colocado no seu palácio. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.